Amém? Aleluia. Pega aí a sua Bíblia. Eu quero que você abra em Lucas no capítulo 22. As crianças... Ok. Lucas capítulo 22. Isso, as crianças já vão sair ali para o culto delas. Vão receber não vão ficar brincando, elas vão receber a palavra de Deus na linguagem delas. Amém? Aleluia. Lucas capítulo 22. Aleluia. O tema dessa palavra hoje é chamados para servir. Fala para o irmão que está do seu lado. Foste chamado para servir. Aleluia. Vamos ler esse texto. Está lá em Lucas capítulo 22. Nós vamos ler a partir do versículo 24. Lucas 22. Nós vamos ler a partir do versículo 24. Que diz assim: surgiu também uma discussão entre eles, entre os discípulos, acerca de qual deles era considerado o maior. Olha como os discípulos eram infantis, né? Tinha hora. Jesus lhes disse: os reis das nações dominam sobre elas, e os que exercem autoridade sobre elas são chamados de benfeitores. Mas vocês não serão assim. Ao contrário, o maior entre vocês deverá ser como o mais jovem, e aquele que governa como o que serve. Pois quem é maior? O que está à mesa ou o que serve? Não é o que está à mesa, mas eu estou entre vocês como quem serve. Baixe sua cabeça, feche os teus olhos. Jesus, nós estamos aqui nesta manhã porque o desejo do nosso coração é ouvirmos tua voz, para que possamos servir o Senhor melhor, para que possamos servir a tua igreja melhor, para que possamos aprender a sermos verdadeiros servos do Senhor. Por isso, nesta manhã, Senhor, abre os nossos olhos espirituais, os nossos ouvidos espirituais. Queremos ouvir a tua voz. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Aleluia. Eu quero ler esse texto num outro evangelho, lá em Mateus capítulo 20. Abra agora em Mateus capítulo 20. É o mesmo texto, só que em outro evangelho, né? Esses evangelhos que têm o mesmo texto são os chamados evangelhos sinópticos, que falam da mesma passagem. Mateus capítulo 20, a partir do versículo 25, acontece a mesma situação aqui, mas agora na ótica, em vez de ser na ótica de Lucas, foi na ótica de Mateus. Olha só o que ele diz. Mateus 20, 25, diz assim: Jesus os chamou e disse: vocês sabem que os governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro, deverá ser escravo, como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Amém? Aqui, nesses dois textos, que na verdade ele fala da mesma situação, nós vemos uma situação onde os discípulos eles estavam com uma preocupação. Que eu vou dizer uma coisa que não é nenhuma preocupação, não era pecado. Eles estavam querendo discutir entre eles a quem que era o maior. Deixa eu falar, existe um anseio no ser humano de querer ser o maior e o melhor. Só você olhar para os times de futebol, corredores de corrida, tudo existe uma premiação para os melhores. É um anseio natural do ser humano. Você vai numa empresa, os cargos melhores são para os melhores, os mais estudados. Esse é o padrão normal. Quantos estão a entender? Só que os discípulos eles estavam a discutir justamente isso. Qual de nós que é o maior? Será Pedro, Tiago e João? Eles andam mais próximos de Jesus do que os demais. Não, deve ser João. João é assim. Ó. E Jesus, percebendo isso, chama a atenção deles. Ele falou: ei, vocês estão discutindo aí qual de vocês é o maior? E Jesus dá o exemplo. Os governantes do mundo, as pessoas mais importantes governam
Ele tem poder, né, diante das pessoas, essa questão hierárquica. Jesus coloca, o modelo do mundo é esse aqui. Está lá a pessoa lá na frente. A pessoa mais importante é o que está lá no topo. É a pessoa. E Jesus fala, não será assim entre vocês. E depois Jesus ainda fala, é o contrário. Sabe qual que é o problema? É quando nós queremos colocar dentro da igreja os padrões do mundo, que foi o que Jesus quis, os discípulos queriam fazer. Qual que é o mais importante? Jesus falou, não, lá o mais importante, o que mais sabe, o que tem mais experiência, aquele lá é o maior. Ele falou, não será assim entre vocês. Ele disse ao contrário, o que quiser ser o maior, seja aquele que serve. E Jesus faz um exemplo aqui fantástico. Ele fala, quem que é mais importante? Quem está sentado à mesa ou quem está a servir? Se você for num restaurante chique, quem é mais importante? Naturalmente falando, quem está sentado à mesa, onde dizem que o cliente sempre tem razão. Está lá o cliente, às vezes pode ser um presidente da Câmara, um jogador de futebol, algo importante. E às vezes está ali o empregado de mesa, tadinho, que trabalha igual um escravo, servindo ali. Jesus fala, quem que é o mais importante ali? Naturalmente falando, é quem está sentado à mesa. E Jesus ele fala, então, eu sou o que estou a servir a mesa. Jesus está falando, o padrão do reino de Deus é o contrário do mundo. Aquele que quiser ser o maior no reino de Deus, aquele que quiser estar em cima, seja aquele que serve. Quantos estão entendendo? Está até um silêncio aqui, né? Nem o som do céu está aqui, fica aquele silêncio. O maior é aquele que serve. No reino de Deus, o maior é aquele que serve. Quantos estão entendendo? Agora, eu quero ler aqui um outro texto, porque Jesus, por diversas vezes, fala essa questão do servir. Irmãos, Jesus, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Filho de Deus, o Deus encarnado, ele disse, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Agora abra sua Bíblia ali em João capítulo 13, que aconteceu uma outra situação. Jesus mais uma vez ensinando os discípulos, e até mesmo constrangendo os discípulos, a respeito do servir. João capítulo 13, a partir do versículo 3. Olha só o que ele diz, João 13, a partir do versículo 3. João 13, 3, está ali. Diz assim, Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder, e que viera de Deus, e estava voltando para Deus. Jesus sabia quem era. Assim, levantou-se da mesa, tirou sua capa, e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia, e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Chegou-se Simão, que era Simão Pedro, que lhe disse, Senhor, vais lavar os meus pés? Respondeu Jesus, você não compreende agora o que estou fazendo a você. Mais tarde, porém, entenderá. Disse Pedro, não, nunca lavarás os meus pés. Jesus respondeu, se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Respondeu Simão Pedro, então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Respondeu Jesus, quem já se banhou, precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos, pois ele sabia quem iria traí-lo. E por isso, disse que nem todos estavam limpos. Quando terminou de lavar-lhe os pés, Jesus tomou a vestir-se a sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou, vocês entendem o que fiz a vocês? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu o sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei os seus pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Digo verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou.
Agora que vocês sabem essas coisas, felizes serão se as praticarem. Jesus mais uma vez ensinando uma lição de servidão na vida dos discípulos. Por que servidão? Essa posição de lavar os pés, quem lavava os pés naquela altura eram só os servos. Sabe que naquela altura ainda tinham escravos. E naquela época não tinha as ruas como nós temos hoje, era tudo terra batida. Então eles já tinham um costume normal. Toda pessoa que vinha de algum lugar para alguma casa, quando vinha, eles usavam aquelas sandálias, né, com tiras de couro, e os pés vinham todos empoeirados. Então era normal, em toda casa, o servo daquela casa, o escravo daquela casa, quando chegavam os convidados, pegavam uma bacia, água e lavavam os pés deles. Isso era papel do escravo, isso era papel do servo. E Jesus pega e faz isso com os discípulos: eu servi vocês. E ele diz: da mesma forma como eu fiz com vocês, façam uns aos outros. Você vê que Jesus, ele cria um modelo de ser um verdadeiro servo. Porque ele fala: aquele que quiser ser maior, seja o que serve. Agora, eu quero que nós vejamos aqui, porque existem algumas ideias erradas do que é servir. E eu vou falar de alguma delas, porque tem pessoas que às vezes até servem, mas com uma ideia errada. Jesus lá em João 13, versículo 14 e 15, se você quiser voltar para a sua Bíblia aí, João 13, 14 e 15, ele diz assim: pois bem, se eu, sendo Senhor e Mestre de vocês, lavei os seus pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu dei o exemplo para que vocês façam como eu fiz. Sabe, a primeira ideia errada é que tem pessoas que têm aquela ideia de que você deve servir apenas autoridade. Eu servi o meu pastor, vou servir os meus pais, que todos nós temos que servir. Só que Jesus disse: façam isso uns aos outros. Eu também tenho que servir o meu irmão, eu tenho que servir a todos. Nós precisamos servir uns aos outros. Então tem pessoas que acham que tem que servir só alguns, até alguns preferem servir a pessoa porque a pessoa tem uma posição. Não, é a todos, desde a posição, desde o sem posição, aos olhos naturais, devemos servir uns aos outros. Quantos estão entendendo? Não importa se a pessoa tem posição, se não tem, se tem título, se não tem, se tem grau de escolaridade, se não tem, não importa. Jesus diz: faça isso uns aos outros, servir uns aos outros. Segunda ideia errada, 1 Coríntios, abra sua Bíblia em 1 Coríntios no capítulo 4. Nós vamos ler aqui o versículo 1. Tem pessoas que ela tem ideias que nós temos que servir apenas o pessoal da igreja, as pessoas da igreja, o corpo de Cristo. Mas a palavra de Deus diz aqui através do apóstolo Paulo em 1 Coríntios 4. Olha só o que ele diz: assim pois, importa que os homens, e quando você vê aqui essa questão dos homens, não estamos falando só dos homens no sentido de gênero, mas a humanidade. Assim pois importa que os homens, a humanidade, nos considerem como ministros de Cristo. E para quem sabe a palavra ministro, sabe o que significa? Servo, auxiliador, ministro. E depois ele usa uma outra palavra, como ministros de Cristo e despenseiros. Tem outras versões que falam outra coisa, tanto que eu peguei aqui na revista atualizada. Qual que é? Mordomo. Eu peguei na versão da revista atualizada que ele usa o termo e despenseiros do mistério de Deus. Sabe o que é um despenseiro? Quantos tem despensa em casa? O despenseiro é aquele que tem acesso à despensa para poder pegar o alimento e levar para onde tem que levar. O apóstolo Paulo está dizendo que a humanidade tem que ver em nós como ministros, que isso é servos de Cristo, e despenseiros, isso é, nós temos acesso à despensa do céu, de podermos pegar o alimento do céu e levar esse alimento do céu a quem precisa. Isso é um despenseiro de Cristo. Por isso nós temos que servir uns aos outros como igreja, mas não apenas, nós precisamos servir aqueles que estão lá fora com o alimento de Cristo. Precisamos servi-los. Quantos estão entendendo? Amém? Aleluia. Mas eu quero que nós falemos aqui rapidinho
algo que essas passagens nos mostram como sermos verdadeiros servos de Cristo. Quantos querem ser verdadeiramente servos de Cristo? Servos. Aleluia. E o primeiro justamente é isso que nós vimos aqui nesse texto de 1 Coríntios 4:1, que nós precisamos ser despenseiros de Cristo. Nós precisamos ir na despensa de Cristo, lá onde tem o alimento, o pão celestial, para depois entregarmos esse alimento para quem for. E hoje eu me coloco aqui, compartilhando a palavra como um despenseiro, pegando o alimento da palavra de Deus para poder compartilhar com os irmãos. Isso é ser um despenseiro. Você pode pegar a palavra de Deus e onde você for, você compartilhar com o outro. A primeira forma de nós sermos verdadeiros servos é sermos despenseiros de Cristo. Pegamos a palavra de Deus, irmos lá na despensa, sabe, no seu momento que você tem com o Senhor, esse momento ali de oração. Às vezes Deus fala algo no seu coração. Você já teve momentos assim que você tem no seu tempo ali com Deus orando e Deus coloca uma palavra no seu coração, sim ou não? Aquele alimento onde você pode compartilhar com alguém, e esse alguém ser alimentado por isso. Você está sendo um despenseiro, você está servindo aquela pessoa com o alimento do céu. Quantos entenderam? Fala para a pessoa que está do seu lado: você é um despenseiro de Cristo. Despenseiro de Cristo. Segunda forma de nós sermos servos. Agora eu quero que você abra aí em Filipenses no capítulo 2. Abra a sua Bíblia ali, Filipenses capítulo 2. Sabe, nós precisamos aprender a ser servo de Jesus. Tem muitas pessoas que gostam de ser servidas, mas não se dispõem a servir. Segunda maneira de nós sermos bons servos está aqui nesse texto. Olha só o que o apóstolo Paulo escreveu para a igreja ali, aos Filipenses. Diz assim, 2:3: não façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Deixa eu te fazer uma pergunta: você considera as pessoas que estão à sua volta superior a você? Que absurdo! Eu vou me diminuir, eu vou me rebaixar. O apóstolo Paulo está falando aqui, olha, considera os outros superiores. Eu vi uma história esses dias. John Wesley foi um grande pregador, fundador da igreja metodista, a igreja wesleyana. E na altura dele tinha um outro pastor, eu não me recordo agora o nome dele. E esses dois pastores, eles estavam em evidência na sua época. Só que apesar dos dois serem muito usados por Deus, eles tinham ideias teológicas diferentes. Eu não vou entrar aqui muito nesse aspecto, mas um acreditava que a salvação podia se perder e outro acreditava que a salvação não se perdia. E um jornalista foi entrevistá-los. Falou: olha, John Wesley, o que você acha daquele? Porque John Wesley acreditava que a salvação não se perdia. O que você acha dele? Pensando tipo assim, aquele irmão ele vai querer defender a sua ideia. Não, eu é que sei o certo, eu acho que é isso. Ele falou: rapaz, quando estiver lá no céu, com certeza aquele pastor vai estar mais perto de Jesus do que eu, porque ele é muito santo. Ele te admirou. E depois eles foram perguntar para o outro: olha, o que você acha lá do John Wesley? E ele fala assim: rapaz, eu queria ter a fé que aquele homem tem. Sabe o que é isso? Apesar de não sermos perfeitos, nós sempre podemos considerar os irmãos superiores a nós. E é isso que o apóstolo Paulo está falando aqui. Ele diz: não façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Não, mas você, por favor. Essa semana foi legal, que nós estávamos na célula lá na casa do Rodrigo da Lei. E aí o Pedro e o Rodrigo foram buscar as cadeiras. Foi? E tinha uma cadeira lá que parecia um trono. E agora, gente, quem que vai sentar nessa cadeira aqui que parece um trono? Ficamos ali naquela coisa. Porque às vezes nós temos a tendência de querer colocar uma pessoa numa posição maior. Não, tem que ser aquela. Não, tem que ser o pastor. Não. Irmãos, ele diz que nós devemos considerar os outros superiores a nós. O Dila que sentou. Ele chegou, sentou e nem falou nada. Já está. Foi o Dila que sentou. Nós
devemos colocar as pessoas, elas em posição de honra, a considerarmos superiores a nós. Jesus constrangeu os discípulos lavando os pés deles. Sabe, isso é uma atitude de um servo. Nós vamos para o terceiro aqui. João capítulo 13, que nós lemos, o versículo 14 e o 15. Jesus disse assim: pois bem, se eu, sendo o Senhor e mestre de vocês, lavei os seus pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Hoje, graças a Deus, as nossas ruas são todas com asfalto, né, com alcatrão, e não precisamos ficar toda hora lavando o pé. Mas é interessante que o que Jesus estava fazendo aqui era algo simbólico, porque, não sei se você sabe, pó na Bíblia, pó, é figura de pecado. Quando você vai lá em Gênesis, quando o homem e a mulher pecaram e a serpente se deixou ser usada por Satanás, uma das coisas que Deus falou para a serpente, falou: olha, você vai rastejar durante seu ventre e você comerá pó. Falou para a serpente. E a serpente do Gênesis se transformou no dragão de Apocalipse, porque ela ficou durante todo esse tempo comendo pó, que é o pecado. Tanto que Jesus fala: olha, eu vou lavar os pés de vocês. E Pedro, né, todo impulsivo, falou: não, pode lavar tudo. Ele: não. Jesus disse: vocês já estão limpos. Você vê que a conversa de Jesus aqui não estava falando de algo natural. Ele diz: vocês já estão limpos, exceto um, porque Jesus já sabia quem ia trair. A conversa aqui não era sujeira natural. Jesus diz: vocês já estão limpos. Vocês não precisam se lavar tudo, senão os pés. Porque já estava limpo, mas não os pés. Quando você entrega a sua vida para Jesus, o sangue de Jesus te lavou e te purificou todo pecado, sim ou não? Você crê nisso? Jesus diz: vocês são lavados pela minha palavra. Quando nós ouvimos a palavra do Senhor, a palavra do Senhor, ela nos lava. Mas Jesus ainda fala: vocês precisam lavar os pés uns dos outros. Por quê? Porque nós, na nossa caminhada cristã, apesar de nós estarmos lavados e remidos pelo sangue de Jesus, na nossa caminhada cristã ainda assim tem pecado que pregna em nós. Sempre tem aquela pisadinha na bola que o irmão dá e o outro dá. E nós precisamos uns dos outros para lavarmos os pés uns dos outros. Nós compartilhamos na célula quinta-feira, estávamos a falar a respeito de Davi. A Elô compartilhou. Davi, ele cometeu o pecado terrível: adultério seguido de homicídio. Como nós tínhamos falado, se Davi vivesse nos dias de hoje, é muito difícil ele ia ser membro de alguma igreja, né? E se fosse membro de alguma igreja, todo marido ia falar para a mulher: fica longe daquele cara, ele manda matar o marido das outras. Mas é interessante que Davi ficou quase 9 meses em pecado e não se arrependeu. E Deus teve que usar a vida do profeta Natã para falar com ele. No momento que ele falou, ele se arrependeu. Isso fala de que Davi precisou de um Natã na vida dele para eliminar o pecado da vida dele. Nós precisamos de um dos outros para lavarmos os pés uns dos outros, para eliminar pecados da nossa vida. Às vezes o irmão está errando, e a palavra de Deus diz: quando você vê um irmão pecando, chega nele, compartilha, fala com ele: ô irmão, não é bom não. A palavra fala: se o seu irmão te ouvir, rapaz, você já ganhou ele. Se ele não te ouvir, pega um outro irmão como testemunha, vai lá e fala de novo: irmão, o que você está fazendo está errado. Sabe o que é isso? É lavar os pés uns dos outros, servimos uns aos outros. Nós, na nossa caminhada, vai ter momento, vai ter coisas que vão querer nos deixar impuro, pecados que vão querer nos impregnar. Nós precisamos uns dos outros. Por isso que eu creio numa coisa, escute isso: não existe vida cristã sem igreja. Não existe. Eu falo vida cristã, a pessoa pode crer em Deus, mas vida cristã sem igreja não tem como. Quando os discípulos chegam para Jesus e falam: ensina-nos a orar, a primeira coisa que Jesus fala: para como é que ora? Pai nosso. Não é Pai meu, é orar juntos. Não existe vida cristã sozinho. Mas eu estou aqui na minha casa buscando a Deus, estou acompanhando pela internet. Olha, pode até acompanhar, que o nosso pessoal de Guimarães está aqui, mas à tarde tem culto lá. Comunhão. Tá junto, comer também, aleluia. Comer bolo de novo, né, Ju? Aleluia. Aproveita que é os anos da Ju hoje, come bolo de novo. Pode até acompanhar pela internet, mas precisamos estar juntos. É impossível vida cristã sem igreja, sem estar juntos, sem calor humano. Por quê? Porque é nesse convívio que nós conseguimos lavar os pés uns dos outros. Servir o meu irmão, se eu ver ele errando em algo, irmão, eu estou aqui para te servir.
Assim como Natã serviu Davi, apontando o pecado dele, para eliminar da vida dele. Isso é nós lavarmos os pés uns dos outros, eliminando a poeira do pecado das nossas vidas. Quanto está entendendo? Fala para o irmão que está do seu lado: eu estou aqui para te servir. Nós estamos aqui para servir uns aos outros. Aleluia. Então, a primeira coisa para nós sermos verdadeiros servos é sermos dispenseiros de Cristo. Segundo, é considerarmos o nosso irmão superior a nós. Terceiro, é lavar os pés dos nossos irmãos, eliminando o pecado. E o quarto, agora eu quero que você abra ali em 2 Reis, capítulo 3. Que história, se você ler ali os livros de Reis, tem a história do profeta Elias e o profeta Eliseu. E o profeta Elias, ele foi ali o profeta chamado por Deus, e Deus depois falou para ele ungir Eliseu como seu sucessor. Então, durante um tempo, o profeta Elias tinha ali como seu profeta em treinamento Eliseu. E olha só o que diz 2 Reis, no capítulo 3, no versículo 11, onde o rei Josafá diz assim: perguntou, porém, Josafá, 2 Reis 3:11, não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos o Senhor por ele? Respondeu um dos servos do rei de Israel: aqui está Eliseu, filho de Safate. Olha a frase que ele coloca: que deitava água sobre as mãos de Elias. Essa é a versão revitalizada. Ali deve estar, ele era auxiliar de Elias na NVI. Mas a revista atualizada, ele usa um termo fantástico: que deitava água nas mãos de Elias. Sabe, naquela época não tinha torneira. Como que eles lavavam as mãos? Eles tinham uma bacia com água. Só que tem uma coisa: se você pegasse a bacia com água e você lavasse a mão dentro da bacia, você já sujava a água toda. Então não podia ser assim. Então você sempre precisava de alguém que pegasse na bacia e deitasse a água sobre a sua mão, para que você pudesse lavar a mão e você não sujasse a água. E Eliseu, ele é colocado como o homem que deitava água nas mãos de Elias. Sabe o que é isso? Ser servo é você ajudar a pessoa a fazer aquilo que ela não consegue fazer sozinha. Eu acho isso fantástico, porque tem pessoas que acham que servir... Não sei quantos conhecem aquele cantor Rodolfo Abrantes. Ele é lá do sul lá. Ele era cantor de uma banda secular chamada Raimundos. E ele conta, quando ele era dessa banda, era uma banda muito famosa. Quando ele ia tocar num show grande, ele só chegava, pegava na guitarra e tocava. Ele não montava, ele não afinava, ele não fazia nada. Ele chegava, o hold, que é o cara, entregava o violão na mão dele, ele chegava e tocava. Porque ele se converteu, entregou a vida para Jesus. Deus mostrou para ele, falei: para com isso. Você consegue fazer isso? Faz isso. Porque eu estou aqui para servir o meu irmão, e o meu irmão está aqui para servir naquilo que eu não consigo fazer sozinho. Mas isso aí já é frescura já, meu. E ele viaja ministrando a ele, tem um violãozinho dele, ele vai. O servir, e nós, por isso que nós precisamos uns dos outros, assim como foi com Elias e Eliseu. O servir o meu irmão é o servir naquilo que ele não consegue fazer sozinho. Alguém me servir é servir naquilo que eu não consigo fazer sozinho. Uma vez eu achei legal, o nosso pastor, ele às vezes anda com aquelas malas, né, com material, e foi no lugar, e chegou um irmão, todo com uma boa intenção assim, de querer servir o pastor. O pastor: posso levar a sua bolsa? Não, eu consigo levar. Mas no sentido do quê? Irmão, me ajuda naquilo que eu não consigo. Até onde vai a minha limitação, aquilo que eu consigo, pode deixar. Sei, às vezes a atitude é boa, às vezes, mas não, fica tranquilo, irmão. Vai, segue a sua vida aí. Servir alguém é como Eliseu na vida de Elias: deitar água nas mãos, fazer aquilo que ele não consegue fazer. Isso nós complementamos. Sozinhos nós podemos fazer algumas coisas, mas juntos podemos fazer muito mais, porque um vai fazer aquilo que o outro não consegue fazer. Isso é o servirmos. Não é ficarmos sentados e olhando: o irmão não consegue fazer tudo sozinho. Não, eu estou aqui para servir e ajudar o irmão na limitação dele, e ele vai me ajudar na minha limitação, e juntos nós vamos fazer muito mais.
servindo uns aos outros. Tem uma canção que nós cantávamos há muitos anos, é uma canção muito antiga, eu até ouvi ela hoje de manhã, é uma gravação muito antiga, que ela dizia assim, pode parar o som do céu aí, Joana. Não quero viver para mim mesmo, eu quero servir e amar, irmão, compartilhar e dividir tudo que tenho com você. O meu amor, meu coração, meu lar e até o pão. O amor é maior e em Jesus eu e você somos um. Eu quero ser uma bênção pra você, o aceitando assim como é, pois a vontade de Deus revelada em Jesus é que sejamos um. Eu quero ser uma bênção pra você, em compromisso e dedicação. O amor é um dom de Deus, pra sempre vou dizer, em Jesus eu amo você. Sabe, essa letra dessa música fala justamente aquilo que nós devemos viver como igreja. Não quero viver para mim mesmo, eu quero servir-te e amar-te, irmão. Sabe, quando nós viemos para a igreja, para o culto, para a comunhão dos irmãos, para estarmos juntos, ou quando estamos na célula, nosso coração não deve estar lá, eu vou fazer ali para me servirem. Não. Maior é aquele que serve. Sabe, às vezes o pessoal que chega mais cedo ali do café, para passar o café, aquecer o leite, maior é o que serve. O pessoal às vezes aqui da música, que chega mais cedo no domingo, que vem aqui na quarta-feira para ensaiar, para servir, maior é aquele que serve. Sabe, o padrão de ser o maior no reino de Deus não é o padrão do mundo, é aquele que mais sabe, aquele que é mais estudado, aquele que... Não. Jesus disse, aquele que quiser ser o maior, seja aquele que serve. Eu quero servir. Como diz o texto, o livro do Marcos diz, Senhor, o que eu posso te servir? A palavra de Deus fala ali em Mateus no capítulo 10. Abre aí a sua Bíblia em Mateus capítulo 10. Eu quero ler esse versículo, a partir do versículo 40. Jesus fala aqui algo fantástico, porque há uma recompensa para aqueles que servem. Olha só o que diz Mateus 10 a partir do versículo 40. E nisso eu quero falar, é impossível, escute isso, você servir a Cristo sem servir ao irmão e à igreja. É impossível, não tem como. Olha só o que Jesus falou ali, Mateus 10, 40, ele diz, quem recebe vocês, Jesus falando para os discípulos, quem recebe vocês, recebe a mim, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta, porque ele é profeta, receberá a recompensa de profeta. A quem recebe um justo, porque ele é justo, receberá a recompensa de justo. E assim, e se alguém der, mesmo que seja apenas um copo de água fria a um desses pequeninos,
porque ele é meu discípulo, eu asseguro que não perderá a sua recompensa. Vocês estão falando, ei, quando você serve uma pessoa, quando você serve ele, você serve a mim. Quando nós servimos a igreja, nós estamos a servir a Jesus. Quando uma pessoa no café prepara ali um café e serve um irmão em Cristo, está a servir Jesus. Quando alguém abre a porta e recebe o irmão, quando alguém limpa o chão aqui para que os irmãos possam estar bem, a cadeira, quando você na sua casa, você prepara a casa para receber a célula, você coloca lá as cadeiras, coloca lá o louvor de fundo, a hora que os irmãos chegam, a casa está arrumada, está cheirosa, você está a servir a Jesus. E no reino de Deus, o maior é aquele que serve. Quando você está entendendo? Sabe, o desejo de Deus é que nós venhamos ser servos. Porque um dia eu falo, lá no céu nós teremos muitas surpresas. De acharmos que às vezes pessoas, que às vezes não eram até famosas, pessoas grandes, com nomes, chega lá no céu, era famoso, mas não servia. O maior é aquele que serve. Pode ser que a gente veja lá o irmãozinho. Sabe, o que nós precisamos no nosso coração é falar, Senhor, eu quero servir o Senhor. Eu já contei essa história, mas vou contar de novo. A história que eu ouvi de um rapazinho. Um rapaz, ele tinha ali uma certa deficiência física, mas ele era jovenzinho e ele se converteu, entregou a vida para Jesus. Mas ele assim na igreja, ele nunca fazia nada, não tinha nada que ele pudesse servir. E um dia a igreja resolveu fazer um evangelismo na praça. E foram lá, levaram uma coluna com um microfone. Só que esqueceram de levar o suporte da coluna. E falaram, a gente precisava de algum lugar para colocar aqui. O menino viu a oportunidade de poder servir. Ele correu, pegou aquela coluna, colocou em cima da cabeça e ficou ali segurando a coluna para que o som pudesse sair. Chegou uma hora que o menino começou a chorar. E as pessoas pensaram, nossa, deve estar pesado, o menino está sofrendo. E iam lá tentar ajudar e ele ficava a desviar. Não. Depois perguntaram para ele. Ele dizia, eu achei algo que eu pudesse fazer para servir ao Senhor. Sabe, o Senhor, Ele nos chama para servir. O maior é aquele que serve. O nosso coração, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça para te servir? Nem que seja um copo d'água servindo para alguém. Jesus disse, não vai deixar de ser recompensado. Quem recebe você, me recebe. Às vezes você recebe o irmão na sua casa. Jesus está dizendo, se você receber o irmão, você me recebe. Como é que você trataria se Jesus entrasse pela porta da sua casa? Jesus, limpa o pé aí, viu? Você ia fazer isso com ele? Quem recebe o irmão, ele disse, me recebe. O Senhor, Ele tem nos chamado para servir. Sabe, nós vamos fazer agora os 7 passos, né? A Elô vai passar aqui, por exemplo, a Vitória. É um tempo que nós separamos para servir. Servirmos uns aos outros. Porque no reino, o maior é aquele que serve. Quantos querem ser esse verdadeiro servo de Jesus? Queria convidar você a ficar de pé no seu lugar.